Quando um pássaro está com as asas cortadas, ele não vai conseguir voar. E quando alguém está mal das pernas, não vai conseguir andar e muito menos socorrer alguma pessoa ou ajudar alguém. Estamos falando do Irã e da Rússia, que não puderam ajudar o regime da Síria, que caiu nesse final de semana, e a Rússia e o Irã não puderam mais ajudá-lo. Bom, vem comigo, o meu nome é João, sou comentarista bíblico e nós estamos neste comentário hoje aproveitando o calor de tudo que está acontecendo ali no Oriente Médio, que isso faz parte da história bíblica e está no radar das profecias também. Bom, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele afirmou que tudo o que está acontecendo ali na Síria, ou o que aconteceu na Síria, se deve ao que Israel vem fazendo durante todo esse ano que está em guerra contra esses grupos, tá? E finalmente contra o Irã. Bom, e isto é verdade, isto está bem evidente para todo mundo ver. O que está acontecendo na Síria deu-se início em 2011, quando ali estourou aquela revolta, ali aqueles rebeldes. Eu me lembro que eles atiravam pedras no exército, atiravam pedra nos tanques, quando foi colocado tanque nas ruas, eles atiravam pedras. Mas, como a Rússia entrou naquele cenário para ajudar, e o Irã, como sempre, foi o fornecedor das armas e munições que são usadas, esse grupo, ou os grupos que tentaram fazer aquela revolta na Síria, foram, digamos assim, afugentados, eles se acalmaram, isso estava um pouco mais calmo nos últimos anos. Mas veja o que está acontecendo e o que aconteceu. Até chegar o dia 7 de outubro do ano passado, quando Israel sofreu aquele ataque lá do grupo Hamas, ali, quando aconteceu o que aconteceu. Desde então, Israel decidiu desmantelar toda a infraestrutura do Hamas e também a mesma coisa com o Hezbollah lá no Líbano. E, finalmente, ele atacou o próprio Irã depois de ser atacado. Tá? Mas aí, quando isso aconteceu, se viu que esses grupos eles começaram a ficar fracos, sem a munição, sem a infraestrutura e sem os líderes e os chefes que perderam. Então aí Israel, digamos assim, enfraqueceu, ou não vamos dizer derrotou totalmente esses grupos, mas aconteceu o que aconteceu. Mas aí o Irã ainda não havia feito o que ele fez. Então podemos dizer que o grande provocador é o Irã, que há 45 anos ele fornece armas para esses grupos e guerreia contra Israel através desses grupos e transformou a Síria em um grande corredor por onde passa o armamento e também transformou o Líbano e a faixa de Gaza em dois grandes depósitos de arma e munição. Já pensou a situação? Mas aí Israel, ele disse que ia atacar também a cabeça da cobra. E foi aí que ele atacou o Irã depois de ser atacado. Bom, agora o que se viu aí agora é que esse grupo que tomou o poder agora na Síria, eles estavam observando tudo isso. E quando eles viram
Israel enfraquecer o Hamas, quando eles viram Israel enfraquecer o Hezbollah, quando eles viram Israel enfraquecer o próprio Irã, consequentemente, a Rússia ficou enfraquecida também. E foi aí que eles aproveitaram esse vácuo e tomaram o poder, derribando o ditador Bashar al-Assad. Tá? Então, ficou totalmente exposto aí a fraqueza do Irã, esclarecendo, deixando claro que o Irã não tem poder para enfrentar duas frentes de guerra, ou mais do que isso. Ficou claro também que a Rússia não tem poder para enfrentar duas frentes, lutar contra duas frentes, que é o que aconteceu. E vejamos aqui o que aconteceu. Israel, depois de desmantelar a estrutura do Hamas e do Hezbollah, ele também atacou as próprias instalações nucleares do Irã. Israel destruiu as fábricas de mísseis e de munição que o Irã tinha em seu poder. Ora, consequentemente, o Irã não tendo mais como fabricar armas como fabricava, a própria Rússia ficou, digamos assim, sem aquelas armas que o Irã mandava para lá, inclusive drones, tá? E foi aí que ficou bem claro a fraqueza, tanto do Irã como da Rússia. E, por outro lado, ficou também exposto, escancarado, o poderio de Israel. Não vamos dizer que isso está só em Israel, mas costumamos dizer que o próprio Deus se encarrega em proteger a Israel, que Israel tem que fazer o que ele exatamente está fazendo para se defender. Bom, então ficou claro que a Rússia não tem poder, não teve o poder de cuidar do que está fazendo lá na Ucrânia e, ao mesmo tempo, socorrer a Síria, o regime da Síria, até que ainda tentou. O Irã também, até que ainda tentou, mas depois baixaram, digamos assim, baixaram a bola, vamos dizer assim, e aí aconteceu o que aconteceu. Enquanto isso, Israel ficou totalmente fortalecido, e é assim que Israel vai vencendo e vai vencendo. O regime da Síria caiu e o Irã e a Rússia não puderam ajudar. Agora, vamos um lado muito, digamos assim, muito triste. Ninguém está contente com o que está acontecendo, pelo menos aquelas pessoas que, digamos assim, como nós, não desejamos a morte de ninguém, não queremos a guerra, não queremos essas coisas acontecendo. Mas lá na Síria há muita comemoração, mas em meio às comemorações é somente incerteza, porque o próprio presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ele disse que isso pode acontecer o pior, ou o pior pode acontecer. Por quê? Porque o grupo que tomou ali o poder na Síria é considerado um grupo terrorista, mas já as autoridades europeias já estão pensando, já estão, digamos assim, ponderando, tirar esse grupo da lista dos grupos terroristas, porque agora eles sabem que esse grupo, digamos, está aí, só não se sabe agora qual é a pessoa que vai assumir o poder ali na Síria. E aí, o próprio presidente americano eleito disse que isso pode ser o pior também, tá? Agora, enquanto isso está
incerto o que será dos cristãos na Síria. Não se sabe. Já o que se sabe é que muitos cristãos estão fugindo da cidade em que eles estão e andando até 24 horas para chegar em outra cidade para onde estão fugindo. E eles estão apelando para as autoridades. Não se sabe, está totalmente incerto aquilo que vai acontecer. Mas vamos pedir a Deus misericórdia e aguardar os demais acontecimentos. Então, aqui está. Como disse o primeiro-ministro israelense, o que está acontecendo, o que aconteceu na Síria, é um efeito Israel. E isto é verdade. Porque Israel desmantelou a estrutura do Hamas, desmantelou a estrutura do Hezbollah, destruiu as fábricas de armas do Irã e a própria instalação nuclear. E agora o Irã ficou sem ter todo aquele gás para fabricar as armas e a Rússia, por sua vez, ficou, digamos, sem o seu fornecedor que lhe fornecia as armas para fazer o que está fazendo. Então, prossigamos. Eu agradeço a você que ficou até o final dessa gravação e que Deus te abençoe e vamos esperar a misericórdia de Deus sobre o Oriente Médio, porque até o Messias voltar, estas coisas vão acontecer. Que Deus te abençoe ricamente.